Olá, caríssimos amigos, caríssimas amigas. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Na semana anterior, nós iniciamos o estudo da Lei de Justiça, Amor e Caridade. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo com a companhia sempre do nosso amigo Alcir Almeida. Logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. E agradecer muito a vocês. Eu estava pensando, vindo para cá, caramba, cada programa nosso, aproximadamente meia hora de reflexão sobre esse livro. Quantas centenas de horas nós já não refletimos sobre esse livro e nós agradecemos a vocês que nos dão essa oportunidade. É verdade. Muito obrigado. E você falou uma coisa muito interessante mesmo, Almeida, porque cada vez que a gente vê ali no cômputo das visualizações do nosso programa, né? E eu faço minhas as palavras do Almeida de agradecimento à atenção que vocês nos dão, é um estímulo para que a gente continue esse trabalho, né? E como nós já falamos outras vezes, né, Almeida, é indiferente o número, se é 1 milhão, 2 milhões, como alguns influencers contam por aí. Não, para a gente não é interessante isso. Se tiver 1, 2 de vocês que assistam este programa, deixa lá um like, deixa lá um comentário, isso já é o suficiente para a gente se manter na busca de um conhecimento a mais. Isso é o bom de não ser uma instituição comercial. Exatamente. Exatamente. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Hoje nós vamos para a questão 876, Alcir, onde o Kardec perguntou o seguinte: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Interessante isso, né? Primeiro ele está falando, tira o direito, esquece o direito, né? Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base? E não tem como fugir, né? Tem um texto do Emmanuel, de vez em quando eu o cito, eu preciso, por favor, um de vocês aí, dê uma olhada em qual dos livros do Emmanuel que está isso, daquela série Fonte Viva, que fala sobre a regra áurea, né? E o fundamento é a regra áurea. Não desejar ao outro o que não se quer para si mesmo. E o Emmanuel, com muita propriedade, ele esclarece, olha, isso não é invenção da doutrina espírita. Isso não é criação do Cristo quando esteve entre nós. Esse é um conteúdo iniciático anterior, né? Sobre palavras semelhantes, mas não iguais. E principalmente, disse ele, a diferença é que o Cristo deu exemplo. Chancelou, né? Ele chancelou com os seus atos, a maneira como ele andou por sobre a terra, a verdade, o valor desse fundamento legal da lei natural, né? O mais importante aqui é, se eu não quero para mim, eu não posso querer para você, né? Eu só posso desejar para você aquilo que eu quero para mim. Esse é a última medida do que é justo. Se eu quero para minha esposa, eu quero para sua esposa. Se eu quero para o meu filho, eu quero para o seu filho. Eu quero que sejamos todos iguais. E reforçando isso com muita firmeza, não nos iludamos com ilusões do tipo classe social, língua, cultura,
se eu nasci preto, se eu nasci indígena, se eu nasci mongol, se eu nasci caucasiano. Não interessa. É o mesmo direito, é a mesma justiça, é o mesmo valor. Nós, diante da eternidade, diante do nosso Criador, somos, sim, iguais. Nós, seres humanos, somos iguais. E os irmãos que ainda não chegaram na humanidade, os irmãos que estão na animalidade plena, que ainda estão um pouquinho para trás, tem algumas diferençazinhas, mas eles também têm direito a evoluir, a progredir, a avançar e a respeito também. Aos poucos eles chegam na humanidade e eles vão ter direito, inclusive, de decidir sozinho. Uhum, Eles exato. ainda não decidem porque não têm livre-arbítrio, mas chegarão também a isso, né? Então, a grande base, a pergunta é: qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? É o respeito à igualdade, né? O que se quer para mim, se eu quero para mim, eu também tenho que querer para você. Se eu não quero para mim, eu não quero para você. A igualdade de direitos, né, A Almeida? igualdade de direitos, com certeza. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque às vezes há umas má interpretações sobre isso. Eu tenho direito à minha própria vida. Agora, no momento que eu agir para criar outra vida, eu tenho que respeitar aquela vida. A partir do momento em que aquele ser chegou na matéria. Começou a bater o coraçãozinho, é uma vida, não é mais a minha. Não é a sua. Não é mais a minha vida. Não é. Mas eu ajudei a gerar isso. No momento que você gera, você, entre aspas, cria. Você criou e ele passou a ser outra vida. Exatamente. Mesmo que esteja no seu ventre. Ali cessa o seu direito. Bacana. Vamos à resposta? Vamos à resposta. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Resposta: o Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. É brilhante isso, né? É. Na dúvida, me coloco no lugar do outro. Se fosse eu na posição dele, o que eu gostaria Interessante que fosse feito para mim? Tem uma expressão em inglês: put yourself on his shoes, né? Coloque-se nos sapatos dele, né? É estar no lugar do outro. Estar no lugar do outro. E aí você vai ter a medida de justiça que você espera. Com certeza. E aqui tem um comentário do Kardec, Almeida. Kardec escreveu assim: o critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não se desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. É interessante isso, porque parece que é igual e não é, né? Não é não? Não é não. Por exemplo, a base fundamental é o que eu desejo para o próximo. A partir daquilo que eu desejo para o próximo é o que eu posso desejar para mim, né? Ou seja, para eu ter algo a mais, eu tenho que oferecer algo a mais para o próximo. E você vê como as coisas estão amarradinhas. Então, estou lembrando daquela frase do Cristo, né? Qual é o próximo. maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como é que eu devo amar o próximo? Como a si mesmo.
Uhum. Então veja como as coisas estão, como elas se Sim, amarram umas às sim, outras, sim, né? com certeza. E é interessante, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que a doutrina espírita é a terceira revelação. Terceira revelação para nós que Ocidentais, seguimos a doutrina espírita. isso, Para o judeu, essa relação nossa não existe. Para o exatamente. cristão protestante, evangélico ou católico, não existe a nossa também. Também não existe. Mas para nós, sim, existem as outras duas e nós precisamos estudar e compreender o que lá se encontra. Você acabou de citar uma parte do Evangelho. Eis que se levantou um doutor e, para testá-lo, Isso. lhe perguntou: Senhor, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? E aí vem essa resposta. Aham. O que está no livro? O que está escrito? O que está escrito? Porque o Cristo, ele não responde. Porque já está respondido. Aí o O doutor doutor. responde: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração. Como é que é? Com todo o teu coração, com toda. CAFE, café. Aham. Coração, força e entendimento. Está faltando A. Né? Mas eu peço desculpas pela Claro. falta do A aqui. Mas é interessante a gente perceber que os judeus já sabiam isso. Né? Aí o Jesus vira e fala: olha, tá bom, então segue. Então você já sabe. Você já sabe. Ah, não, mas quem é meu próximo? Aí vem a parábola do bom samaritano, que também dá para a gente ficar aqui uma hora verdade. conversando. Aí ele volta. Depois que termina, aí o Jesus pergunta. Jesus só conta a parábola. Jesus não fala nada. Vem cá, o que você leu? Ok. Ah, mas quem é o próximo? Aí ele conta a parábola do Do samaritano. bom samaritano. Quem você acha que foi o próximo? E interessante, eu estava assistindo uma palestra do Jorge Elahá, Uhum. Brilhante o excelente Elahá. palestrante, e o Elahá descreve esse processo todo e ele vira e fala assim: olha, mas o doutor não quis dar o braço a torcer. Sim, mas que o Cristo pergunta, né? Quem você acha que foi o próximo do homem que estava lá caído? Uhum. Aquele que usou para com ele de maior caridade. Ele não falou que era o samaritano, ele não deu a mão à palmatória, porque o doutor também não ia admitir que o samaritano tinha sido efetivamente o próximo. Mesmo porque Tinha aquela briga, Jesus pegou pesado com ele, né? já Porque tinha derrubado ele toda a linha. quando Jesus traz o samaritano para citar essa parábola, ele trabalhou aquele sentimento de ojeriza que os judeus tinham com relação aos samaritanos. Sim. Então pegou pesado com o judeu naquele momento. Aí ele responde: não, aquele que usou para com caridade. Aí ele faz o mesmo. E o Cristo não fala samaritano, vira e fala: faze tom vai e faze tu o mesmo. Olha o respeito que Jesus teve pelo sentimento do judeu naquele momento. Sim, ele não ofende hora nenhuma. Ele poderia ter esgarçado mais ainda, né? Assume que o samaritano foi, assume que o samaritano. Mas não. Deixa a cada um seu tempo. Cada um tempo, cada um com calma. Almeida, nós estamos longe de perceber todas as sabedorias. Todas as camadas que um texto evangélico tem. Nas palavras de Jesus. Mas, gente, vamos buscar esse entendimento mais profundo, até para a gente entender com mais tranquilidade essa pergunta, né? Estou pensando nisso mesmo. Porque a pergunta é essa, fora do direito dos homens, qual é a base da justiça? Né? Amor, justiça e caridade. Nós vamos ver esse capítulo todo, né? Mas o que é amor? O que é justiça? O que é caridade? Exato. A medida da justiça é essa: querer para o próximo o que eu quero para mim, não querer para ele o que eu não quero para mim, né?
Enfim, é isso. É isso. É isso, não vamos falar de outras coisas, não. Vamos nos manter aqui no... Vamos para a próxima questão? Vamos. A gente está só começando aqui o capítulo. 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim! É interessante isso, porque quando a gente quer ter direito, quando o meu ego quer ter direitos, eu fico muito espaçoso dentro da sociedade, né? E essa que é a sacada da pergunta anterior. A pergunta anterior é querer para o próximo o que eu quero para mim, não querer para o próximo o que não quero para mim. E não o inverso. Não é querer o que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Não, é o contrário. Tem uma questão de lógica matemática aí. O fundamento é o que eu quero para o outro. E a pergunta aqui, necessidade para o homem de viver em sociedade, se eu vivo sozinho, absolutamente sozinho, minha liberdade é praticamente ilimitada. Mas se eu convivo, e vamos combinar que viver em sociedade é muito melhor eu que sou um administrador, eu não precisar plantar o meu próprio trigo, moer o meu próprio trigo para assar a farinha para produzir o meu pão. É melhor eu poder comprar o pão na padaria, ter lá um padeiro. Para que você se dedique às suas atividades principais. Né? E cada um, dentro da sua capacidade, aumenta a produtividade, como aumentamos nos últimos, 7.000 anos, desde a Revolução Agrícola. Enfim, é muito melhor viver assim. Porque quando a gente fica pensando, às vezes eu me assusto com algumas colocações, não que elas não sejam verdadeiras, mas elas trazem consequências que a gente tem que parar para pensar até onde isso é verdade. Né? Uma certa feita eu estava no meio de um debate sobre a necessidade de pararmos com o consumo de material carburante. Né? Eu falei, olha, tudo bem, mas no momento em que a gente decidir que a gente não vai usar mais o motor de combustão interna, a gente tem que saber que a gente vai ter que andar. E quando a gente anda, a gente só vai poder consumir aquilo que é produzido num raio de 20 quilômetros em torno de nós. Né? Porque você que já caminhou muito na frente de carreta de boi, tu sabe que andar 4 quilômetros por hora você consegue. Ah, não, mas andar 6 eu consigo. Sim, mas você não consegue andar 5 horas a 6 km por hora. Você não anda. Você vai chegar estrupiado no final do dia e tu não consegue voltar. Exatamente. Né? Tu até consegue ir, mas tu não consegue voltar. E alguém estava falando sobre essa história de combustível, não sei o quê, precisamos parar isso, parar aquilo. Tudo bem, eu acho que a gente passou da hora de discutir isso. Mas a gente precisa perceber que, no momento que se toma essa decisão, eu não vou ver mais o meu irmão que mora lá no interior de Minas. Porque eu vou ter que ir a pé. Como é que você vai chegar lá? E cá entre nós, 1.100 e poucos quilômetros, se eu for capaz aí de andar uma marcha boa, né? 7 horas por dia, eu vou andar uns 30 quilômetros por dia. Eu vou demorar uns 40 dias para chegar lá. Né? E depois 40 dias para voltar. Ou seja, uma viagem é 2 meses fora o tempo que eu ficar lá. Então a gente tem que ter essas percepções. Que sociedade a gente vai construir? E quando a gente pensa em que sociedade a gente vai construir, como eu vou consumir, depende. Quando eu consumo, ninguém mais consome aquele item que eu consumi. Então a gente precisa aprender a partilhar. E quando a gente precisa aprender a partilhar, a gente percebe que a nossa liberdade é limitada pela liberdade do próximo. De consumir também, no caso. De consumir, no caso. Né? Se eu estou passando em algum lugar, alguém não está passando. E alguém está ali aferrado à posição para manter aquela estrada razoavelmente transitável para os caminhantes. É verdade. Então
Todas essas coisas precisam ser pensadas. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona obrigações particulares? Sim, Claro. de respeitar o outro, E de de contribuir partilhar, de contribuir, para a convivência de de todos. ser produtivo. Cada um dando o seu Quinhão. tijolinho, o seu Cada quinhão. um colocando o seu pedaço, Né? produzindo, porque a nossa qualidade de vida, e eu falei na resposta anterior sobre produtividade, né? Uhum. A produtividade ela é garantida e sustentada por esse processo de especialização que nós criamos, né? É. Tudo isso é importante a gente pensar. Por isso, cada um nasce e reencarna com suas habilidades específicas, né, Almeida? Com certeza. Para que possa contribuir com essa harmonia social. Aham. E essa harmonia social surge justamente de perceber que somos melhores juntos e juntos precisamos respeitar quem está do lado. Eu acho que Excelente. responde essa questão. Eu acho que foi bacana. Vamos ver a resposta que os espíritos deram? E eles disseram sim, ou seja, ocasiona obrigações particulares. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. É a primeira obrigação que nós temos. Uhum. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos, mas impõe deveres recíprocos. É isso, é interessante, né? Porque quando a gente vai lá, eu gostaria até de comentar, porque o tempo vai ser meio curto para também, outra. Almeida. Por favor. Caramba, esse finalzinho aqui é muito legal. A vida social confere direitos. Ok, direito à vida, né? Uhum. Direito à possibilidade de se desenvolver. Direito a ser um membro daquela comunidade, Sim. daquela sociedade. É interessante que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu acho que é 48, e ela complementa aquela declaração lá da Revolução Francesa. E a primeira é essa, direito à vida. É. Ora bolas, se alguém foi concebido, nidou, né? A nidação é o ovo, o zigoto, conseguir se encostar Na lá hora que se liga. na parede uterina. Ele tem direito à vida. Ele tem direito a ser protegido. São os primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a sociedade, você, eu, todos nós, temos a obrigação de proteger aquela vida. Nós temos que conceder àquela vida que chega as condições necessárias para que ele se desenvolva. Desenvolva plenamente, né? Uhum. Plenamente fisicamente, ele tem que ser bem alimentado, ele tem que ter alimento sólido, ele tem que ter água, ele tem que ter sais minerais para ele se desenvolver, ele tem que ter a capacidade de se desenvolver psiquicamente, ele não pode ser submetido à violência psíquica, ele não pode ser preso, ele não pode ser agredido, ele tem que ter a capacidade como criança de brincar, de se divertir, né? Mas ele também, nossa obrigação também é que ele se desenvolva como um futuro cidadão produtivo. Então, sim, ele vai ter que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Exatamente. Se nós não trabalhamos e não produzimos, nós não estamos cumprindo o nosso papel. O nosso dever social. Nosso dever social. E é interessante que essa colocação a vida social confere direitos. Sim, direito de nascer, se desenvolver, de progredir, de se preparar para ser um cidadão. De ser partícipe. E, contrapondo-se a seus direitos, exercer também as suas obrigações de forma plena. E compatíveis, né? É compatível com a sua capacidade. Como criança, você tem as suas obrigações de ir para a escola, de obedecer aos seus pais, de respeitar os irmãos, os coleguinhas. E na fase adulta, outras obrigações, dentre elas a de ser copartícipe na produção daquilo que a sociedade virá a consumir, inclusive você também. Isso tudo é medida de justiça. É verdade. Né? E aí, como o assunto é justiça, eu acho interessante Ótimo. Essa reflexão. Bacana. Eu estou percebendo que
São temas muito atuais. Quando a gente presta atenção, esse livro dos Espíritos é muito atual para nós. Mas é uma coisa interessante, Almeida. Claro, nós já lemos isso aqui várias vezes, nada. Mas quando a gente está aqui nesse bate-papo, que as ideias vão fluindo, surgem coisas na cabeça da gente que nunca tinha aparecido antes. É verdade. Né? E essa é a grande beleza de se estudar em conjunto e de levar isso para os nossos ouvintes, e eu espero que eles também tenham essa experiência, né, de sentir, fluir em suas reflexões, essas percepções que talvez lendo sozinho em casa o Livro dos Espíritos, eles não tenham essas percepções. Meu caro, o tempo está se esgotando. Eu estava querendo fazer a questão seguinte, mas ela é um tanto longa e tem um comentário, e a resposta é longa. Então vamos deixar para o próximo programa. Deixemos. Vamos ficar por aqui? Ficamos por aqui, mas Muito obrigado. Semana que vem tem mais justiça. Um forte abraço para vocês. Se gostaram, deixem o like. Não gostaram, deixem a crítica também, né? Para que a gente possa melhorar esse material aqui, para que chegue cada vez com maior qualidade para vocês, para a gente estudar esse livro que é muito importante para mim e tenho certeza que para vocês também. Forte abraço. Ótimo. Até o próximo programa. Até lá.